Estamos começando mais um Momento com Deus. E o tema hoje é o perfeito modelo de crescimento, que você vai encontrar lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, aonde está escrito: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós vemos aqui nesse texto sagrado que revela o perfeito crescimento do menino Jesus. Jesus, ele passou por todos os estágios de desenvolvimento humano, sendo sempre perfeito para a sua idade. Aqui está o perfeito modelo de crescimento: o crescimento intelectual, o crescimento físico, crescimento espiritual e crescimento social. O crescimento intelectual: e crescia Jesus em sabedoria, Lucas 2,52. Aqui fala do crescimento intelectual. A sabedoria é a fonte da inteligência. A inteligência é a fonte de toda a intelectualidade de uma pessoa. Em Lucas 2,40 está escrito que crescia o menino e ele se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Em Lucas capítulo 2, versículo 46 até o 47, está escrito que Jesus, aos 12 anos de idade, já se encontrava sentado no meio dos doutores, e todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O próprio Jesus, ainda na sua infância, ele procurou o crescimento intelectual, ele procurou o crescimento humano, porque todos nós sabemos, nós que servimos a Deus, que Jesus, ele, quando estava na terra, ele era 100% homem, mas também 100% Deus, e ele teve que passar pelas mesmas situações que todo ser humano passa, de crescer, de caminhar, de aprender a falar, de ter que estudar. Nós vemos que Jesus, ele é um grande exemplo para nós de buscar o crescimento intelectual. O crescimento intelectual, ninguém pode tirar o conhecimento que nós aprendemos. Ninguém pode roubar o que está dentro da nossa mente, aquilo que aprendemos com o passar dos anos. Devemos crescer na graça, na sabedoria, conhecimento acerca de Jesus Cristo. Hoje nós vemos que muitos defendem placas, defendem religiões, mas muitas vezes nem sabem de onde é que surgiu. Muitas vezes muitos querem falar acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, mas eles nem sabem verdadeiramente quem foi Jesus Cristo, da onde surgiu, de que forma. Então nós devemos crescer, buscar o crescimento intelectual. O segundo modelo perfeito de crescimento que nós podemos extrair desse texto é o crescimento físico. E Jesus crescia em estatura, Lucas 2,52. Aqui fala do crescimento físico. O nosso crescimento físico, ele deve ser perfeito. O crescimento físico está presente em toda forma de reino vegetal, animal ou humano. Em Efésios 4,13, Paulo afirma que todos nós devemos atingir a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita à medida da estatura completa de Cristo. Então Cristo, ele nos completa, Cristo, ele nos levanta, Cristo, ele nos dá estrutura. Hoje muitos querem crescer, hoje muitos querem ser conhecidos, hoje muitos querem ser exaltados, mas esquecem que quem dá o crescimento é Jesus Cristo. E Jesus, ele quer que eu e você que sirvamos a Ele, que nós venhamos buscar o conhecimento acerca da palavra, acerca de quem Ele é, estudar, meditar na palavra de Deus. Também em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, Pedro também afirmou que devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação.
O leite ele fortalece os ossos e a nossa estrutura física. Em Efésios 4, 15, 16, Paulo afirma que o nosso crescimento deve ser bem ajustado e consolidado. Então devemos buscar o crescimento para a salvação. Devemos buscar a palavra que nos alimenta, que nos deixa de pé, que nos fortalece, para que assim nós venhamos ter estrutura, para que assim nós venhamos suportar os dias maus. O terceiro modelo de crescimento que podemos extrair desse texto é o crescimento espiritual. E crescia Jesus em graça diante de Deus. Aqui fala do crescimento espiritual em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. O apóstolo Paulo afirma que é Deus que dá o crescimento, portanto é o próprio Deus que deseja que nós venhamos ter um crescimento espiritual. E para nós ter um crescimento espiritual, nós temos que ter uma intimidade com Deus. Nós temos que buscar a Deus. Buscar a Deus como se não houvesse amanhã. Buscar a Deus, dedicar o nosso tempo a ter experiências com Deus, a ter uma profunda intimidade com Deus. Em 1 Samuel 3,19 está escrito: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair por terra. Quando nós crescemos com Deus, quando nós deixamos Deus crescer na nossa vida, nós acabamos alcançando um nível de intimidade com Deus, que Deus ele confirma as suas promessas, que Deus ele faz acontecer, que Deus não deixa nenhuma das suas palavras cair ao chão, cair por terra. Deus quer que nós venhamos ter uma intimidade com Ele. Deus ele quer que você venha ser filho dele. Deus ele quer que você venha aceitá-lo como Pai. Porque para você ser filho de Deus, você tem que aceitá-lo de todo o teu coração, para assim você ter parte nas heranças que Deus tem preparado para ti. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora e como no dia eterno. Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro dizendo para que nós venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que assim nós não venhamos ser enganados, para que assim nós não venhamos estar frustrados. Hoje muitos se frustram porque esperam muito do homem. Nós devemos esperar em Deus, devemos buscar em Deus, devemos crescer em Deus, crescer se aprofundando naquilo que Deus nos chamou, entender o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, entender o propósito que Deus assim nos chamou, e assim o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. E aqui outro crescimento também que podemos extrair dentro dessa palavra é o crescimento social, e crescer Jesus em graça diante de Deus e dos homens. Aqui fala do crescimento social. O crescimento social é o nosso crescimento perante os homens, a sociedade em que vivemos. O próprio Deus tem interesse no crescimento da nossa prosperidade diante da sociedade, para que o seu nome seja glorificado. Mas para que nós venhamos ser reconhecidos pelo homem, nós temos que primeiro crescer na presença de Deus. Nós temos que primeiro sermos íntimos de Deus, e assim Deus vai fazer nós sermos reconhecidos pelo homem, porque primeiro nosso ministério tem que ser aprovado por Deus. E quando o ministério é aprovado por Deus, Deus muitas vezes permite situações difíceis para que o nome dele venha a ser glorificado na nossa vida. Muitas vezes ele testa a nossa fé, muitas vezes ele testa se nós vamos verdadeiramente continuar servindo a ele. Em 2 Samuel 5,10 está escrito: e Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Nós vemos aqui que Davi, ele crescia, ele era reconhecido, porque cada dia ele ia também crescendo na presença de Deus. Cada dia ele buscava a Deus, cada dia ele se entregava a Deus. E dessa forma, você que quer ter um ministério abençoado, um ministério aprovado por Deus, busque a presença de Deus. Seja sensível à voz de Deus, seja sensível à voz do teu pastor. Ouça aquilo que Deus está usando o teu pastor para te direcionar, para assim você ver crescer espiritualmente. Em Jó 17:9 está escrito que o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Então devemos seguir o caminho que Deus assim determina para nós. E para encerrar, o desejo de Deus é que o nosso crescimento seja completo, pois o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano.
E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o seu dia perfeito. Quando aqui ele vem falar, o justo florescerá como uma palmeira, que crescerá como o cedro no Líbano. O cedro do Líbano, você que já estudou, mas se você que ainda não estudou sobre isso, o dia que você for se aprofundar nisso, você vai entender que o cedro do Líbano, a sua raiz ela era tão forte que ela conseguia crescer em meio às águas, em meio aos pedregulhos, em meio aos pedregais. E assim que Deus, Ele quer que seja a minha e a tua fé. Que a cada dia ela venha a crescer, independente das situações que nós venhamos passar. E porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Mas para isso nós devemos buscar a Deus. E Ele quer que nós venhamos ter esse crescimento nessas 4 áreas que eu vim falar aqui: intelectual, física, espiritual e social. Para o nome do Senhor venha ser glorificado. Que Deus te abençoe e o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida. E creia que os sonhos de Deus vai acontecer na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.